sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Conversa Plus, o podcast das lojas Bebel. É um prazer ter você aqui novamente e hoje, mais uma vez, eu sempre tenho mulheres incríveis por aqui e hoje não é diferente. Hoje eu estou com uma pessoa que irá falar de temas que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vai virar muita chavinha aí na sua cabeça, eu tenho certeza. E essa minha convidada, ela é escritora, ela é palestrante, ela é uma mulher incrível, gente. Ela é serva de Deus e ela também está à frente de uma empresa muito legal de posicionamento no digital. É a Letícia Guia. Para mim é um prazer ter você hoje aqui, Letícia. Seja muito bem-vinda. E assim, eu dei uma resumida no seu currículo, né? Eu dei uma resumida, porque essa mulher, gente, ela é incrível. Então seja muito bem-vinda, Letícia. É um prazer ter você aqui. Obrigada, para mim é uma honra estar aqui, né? Falando sobre assuntos que a gente ama falar, principalmente, né? Sobre esse bate-papo plus que vai agregar com certeza muito na vida de quem estiver ouvindo. E assim, como eu fiz um resumo, Letícia, eu quero ser presente, né? Melhor. Fala aí todo esse seu currículo, que é interessante, né? As beldades aí conhecerem quem é a Letícia. Quem é a Letícia? Quem é a Letícia? Essa é uma pergunta que sempre impacta, né? A pessoa fala assim, meu Deus, quem sou eu, né? É difícil às vezes falar da gente, né? Eu acho que durante muitos anos foi bastante difícil para mim, né? Eu sou uma menina que cresceu no interior. Então, assim, eu tinha aquela coisa de, na cidade todo mundo diferentão, né? Então, eu vim com esse estigma da garota do interior. E aí isso foi... De onde você é? Eu sou de Nossa Senhora do Livramento. Cresci lá, né? Nasci na VG. Mas eu cresci no interior. E quando eu cheguei, assim, acho que foi o meu começo da minha autodescoberta, foi lá quando eu passei na faculdade, bolsa 100%, estudiosa, sempre fui eu sempre fui a CDF da sala. E aí, quando eu ganhei essa bolsa, eu vim para estudar design de interiores, nada a ver, né, com o que eu faço hoje em dia, mas tudo a ver também, né, porque essa parte de construção de um cenário, de uma narrativa, depende também desse conhecimento. Hoje eu entendo que tudo se agrega. Sim. Mas naquele momento foi, acho que, uma virada, assim, de quem sou eu, né? Então, 19 anos, eu tinha acabado de ter um filho, então fui mãe muito jovem. Então, esse processo fez com que várias chavinhas fossem, assim, várias caixinhas abrindo ao mesmo tempo. E aí eu fui me descobrindo também nesse universo plus nessa idade, porque foi a idade que eu comecei, de fato, a engordar, né? E então hoje eu acho que a Letícia é uma mulher realizada, né? Nesse momento da vida eu já conquistei muitas coisas que eu nunca imaginei, né? Então de onde eu vim, para onde eu vou, só Deus sabe. Mas o que eu tenho certeza é que eu me tornei uma mulher realizada nesse processo, porque eu tomei decisões que fizeram com que eu chegasse nesse momento, né, de compartilhar a minha história e fazer com que a minha história fosse um fator propulsor na vida de outras mulheres. Acho que é Legal. isso. É como você fala, né? Segui por um caminho e foi me descobrindo no meio, né? Sim, porque depois eu fui estudar administração. Nossa, fiquei 10 anos na área da construção civil, não atuei com projeto, mas eu fui diretamente para essa área comercial, porque eu era comunicadora. Na faculdade eu não abri a minha boca, porque a minha maior crise de comunicação foi com 19 para 20 anos e eu não conseguia apresentar nada na faculdade sem gaguejar, sem chorar, sem ficar toda vermelha aqui, sabe? Eu acho que alguém deve se identificar aí, né? Então, assim, muitas mulheres passam por esse momento de se descobrir travada na comunicação e para mim aquele momento... Hoje eu entendo, né, que era parte de um processo, mas eu não tinha curso de oratória, todas as minhas colegas já tinham, né? Eu não tinha acesso a livros, que eu comecei a ler livros que eu nunca tinha lido na minha vida. Então, assim, foram várias descobertas, né? E aí, dentro dessa minha descoberta de ser uma boa vendedora, uma boa comunicadora, eu acabei indo muito para a área do marketing. O marketing me levou para a administração. Dentro da administração foi só uma confirmação que eu deveria me especializar em marketing. Eu comecei a trabalhar com neuromarketing e aí nasceu minha empresa, que é a Criando a Cena hoje. Que legal. E eu vi também, né, porque eu fucei tudo, né, antes, assim, a Letícia, a gente se conheceu em um grupo terapêutico que chama, né, um processo terapêutico.
E assim, foi uma conexão na hora. E desde então aí eu comecei a stalkear a Letícia, que eu sou dessas, tá? Então, e eu vi, né, sobre a sua empresa, Criando a Cena, né? E fala um pouquinho sobre a sua empresa, o trabalho que você desenvolve. Inclusive, eu vi que você, né, tem workshops, até no dia que eu estava lá, né? Ia ter um próximo. Então, fala um pouquinho disso, Letícia. Eu acho que é interessante. Eu comecei fazendo criação de conteúdo com gestão, né? Comecei a fazer social media. E aí, nesse processo, eu fui entendendo que as pessoas não queriam só alguém para cuidar da rede social delas. Elas queriam alguém que entendesse o negócio delas. É. Aí entrava o meu eu administradora para entender e captar todas essas necessidades e converter em algo que funcionasse. Uhum. Né? E aí eu comecei, depois de fazer esses atendimentos, eu falei, não, tá na hora de colocar o pezinho e falar assim, não, eu vou tomar conta. E aí nasceu a minha empresa em 2019, e aí eu comecei a construir cursos. Eu fiz vários e-books no começo, então eu trabalho com o mercado digital, com online, com infoprodutos desde 2019 só com isso. Né? Não faço mais nada disso. Não trabalho mais para ninguém, a não ser que seja com esse nicho, com esse mercado. Né? E aí dentro do mercado digital eu comecei a treinar pessoas. Né? E treinando grupos, pequenos grupos, nasceu a minha primeira mentoria, que é a mentoria Destrava Já, que é para analfabetos digitais. Então, se você se identifica de alguma forma, não sei apertar os botões e fazer a minha rede social funcionar, é desde isso. Né? Desde a pessoa que não sabe realmente apertar o botão da foto para fazer a foto do jeito certo, para postar na rede social e tal. E sim, tem um jeito certo, né? Que é aquele jeitinho que vai valorizar você, não transformar você com várias IAs da vida. Embora agora eu tenha usado muito IA para treinar também, porque às vezes a gente tem que aprender para se manter ali dentro do mercado, né? Com as tendências Atualizando, e tudo mais. né? Exatamente. E aí nasceu essa primeira mentoria, que é a mentoria Destrava Já. Atendi um grupo de 4 mulheres. Mas foi um boom tão grande que eu falei, caramba, deu certo. E eram 2 amigas de Tangará, né? Comecei atendendo amigas próximas e 2 aqui de Cuiabá. E aí fiz essa imersão com elas, acompanhei elas durante um tempo. Uma delas teve um avanço muito grande na área da consultoria financeira. E aí a gente começou a pensar em expandir isso e eu comecei a trabalhar os workshops pontuais. Então eu ofereço para pequenas empresas que querem capacitar os seus funcionários para poder melhorar ali o sistema de vendas, atendimento e tudo mais. Então existe uma estrutura para que a gente consiga fazer essa comunicação acontecer não só no off, mas também no on. Então se não tem off, não tem on. Porque se a pessoa não está estruturada no offline, não sabe os processos, não entende como deve ser um funil de vendas, né? Para quem já ouviu o termo, são várias etapas até a pessoa chegar ali na tomada de decisão e comprar de você. Então, se ela não sabe isso, também não converte as vendas e aí tem um tipo de treinamento para cada tipo de situação. Né? Tem para as analfabetas digitais, aí tem a galera do intermediário que já quer dar um up ali, fazendo a parte de gestão do WhatsApp, vendas por WhatsApp. E aí eu criei uma plataforma com treinamentos específicos para cada rede social. Que legal. E o que você falou, e para cada nível, né? Para cada nível que você está. Ela vai progredindo. Ela vai progredindo dentro do seu. É muito legal. E Letícia, você acha assim, falando da. Eu acho que a gente vai ficar muito nesse primeiro ainda, né? Nessa primeira etapa. Por que eu decidi trazer a Letícia, inclusive, né? Porque tem muitas mulheres que ainda hoje têm vergonha de gravar stories, têm vergonha de aparecer nas redes sociais, né, Letícia? Como que você lida com isso? Como que você trabalha com essas pessoas? Porque quem está começando ali, eu acredito que tem muito essa barreira, né? Como que é isso aí? Trabalhar com essas pessoas que têm esse bloqueio. Eu acho que é um desafio muito grande, porque essa pessoa ela precisa, antes de qualquer coisa, soltar a comparação. Porque se ela se comparar, ela vai continuar travada pro resto da vida. Então, o segredo é não se compare. Você não tem que se comparar com a outra pessoa que está fazendo. Às vezes o nível que ela está não é o nível que você quer estar. Isso é ótimo para te motivar a chegar lá. Mas você não conhece o bastidor dela. Exatamente. Então não tem como você
Você pode viralizar de hoje para amanhã, mas você precisa viralizar na sua essência, como você é, a sua comunicação. E aí eu faço um trabalho também de programação neurolinguística para entender, né, para que ela se entenda comunicadora, qual o estilo de comunicação que ela vai utilizar. E a gente faz essas etapas assim de vários exercícios para que ela se coloque nesse lugar, né? Não tem... O segredo do bolo é você realçar aquilo que você tem de melhor. Descobrir aquilo e... eu sou uma boa piadista. Vamos usar o humor como algo que vai impulsionar a sua comunicação. Eu sou muito tímida. Vou usar a minha timidez como algo que faça impulsionar a minha comunicação. Eu não preciso ser o tempo todo extrovertida, alegre. Ninguém é sempre feliz o tempo todo. Então, assim, não existe. Não é, né? Não existe off sem, né? Não existe online sem offline. Então, primeiro a gente entra com essas etapas de correção no offline e eu já vou lançando o desafio, porque para mim é assim, let's que bora, entendeu? Ficou do meu lado, você vai fazer uma live. Eu acho que uma das coisas que mais me surpreendeu foi encontrar uma mulher de 60 anos, porque a gente fez uma conexão de um curso que a gente fez online. O curso era em São Paulo, a gente se descobriu matriculado no curso aqui em Cuiabá, ela mora aqui em VG. Eu falei assim, não tem vergonha, nunca vou fazer. Pois é, então, live. Oi, gente, tudo bom? Aí eu falei para ela se apresentar e ela soltou a voz, se apresentando, hoje tá aí, tá super bem, tá como corretora da Habit, tá super, sabe, feliz, realizada, contente, porque o negócio é começar. É começar na condição que você tem. Quando você não tem, corta ela, né? Quando você não tem as condições ideais, você vai fazendo com a condição que você tem até que aconteça essa virada. E o que você falou, eu acho muito importante também ressaltar sobre isso, você usar a sua essência, quem você é. Não adianta a gente montar um personagem porque a gente não consegue sustentar esse personagem, né? Às vezes você acha legal aquela pessoa, como você falou, piadista, que faz muita piadinha, mas se você não tem essa personalidade, não adianta. Né? Porque você não vai conseguir. Dancinha, né? Do TikTok. Exatamente. Nem todo mundo vai fazer dancinha. Inclusive, eu não sou fã disso, acho péssimo. Entendeu? Não vai. E às vezes também não conecta com o seu público, né? Por exemplo, o meu não conecta. Então, às vezes, tem a trend do momento, aquela música, aquele funk. Gente, mas não conecta com o nosso público. Né? E não é só fazer o que estar na moda, fazer por fazer. Exato, tem que ter uma intenção. Uma intenção, porque às vezes também viralizar é prejudicial. Sim. Né? Porque do que adianta vir pessoas para a sua base que não conecta com a sua essência? Número por número não adianta de nada, né, Letícia? Exato. Acaba que atrapalha. Atrapalha, né? Porque você vai ter que fazer uma gestão disso, né? Porque, nossa, eu vou ter que fazer conteúdo de novo. E algo que você, tipo assim, achei que era legal ali o outro fazendo, mas eu fazendo não vai ser legal. Né? E aí ela para. Né? É bem desafiador nesse sentido, porque a pessoa parar de produzir é pior do que ela não produzir nada. Né? Porque ela criou uma demanda que ela não vai sustentar. Né? E eu gosto bastante do seu conteúdo, sou consumidora do seu conteúdo desde 2020, né? Acho que eu comentei com você. E aí, assim, eu me conectei porque não tem algo que eu tô falando desse universo plus, mas é tudo muito poético, é tudo muito leve, sabe? Então, assim, não sou diferente porque eu sou plus. Sim. Eu sou incluída num contexto, né? E isso começa a ativar a nossa essência, né? De, poxa, não tem que me esconder, não tem que fazer diferente. É algo que me completa, me preenche, enfim. Então, assim, eu não sou de ficar levantando bandeiras, né? A Bebel, ela existe para as mulheres que estão nessa numeração, eu estou aqui para te vestir. Você não está satisfeita? Vamos mudar. E tá tudo certo, né? Como você falou, é com muita leveza. É muita leveza. Mas, Letícia, falando, né? Voltando também a falar para as mulheres, né? Para as minhas beldades que estão em casa, que às vezes tem ainda medo de aparecer, medo de gravar. Porque assim, eu também não comecei falando assim, né? Eu lembro que no início da loja, eu só filmava. Eu morria de vergonha. Só mostrava o produto. Só mostrava o produto, a minha voz, sei lá, eu acho que demorou 1 ano. Mas isso a gente tá falando de 10 anos atrás, né? Demorei, eu acho que 1 ano pra eu me filmar, assim, não gostava.
da minha voz, né? Eu acho que muita gente fala isso pra você sobre voz, né? Sobre voz. Eu, na hora que eu vejo, assim, por exemplo, às vezes, meu marido, eu acho que ele é muito meu fã, porque vez ou outra eu tô lá em casa, ele tá lá escutando meus stories, né? E eu fico assim, gente, que voz que é essa? Nossa, minha voz é muito horrível. Mas, assim, quando as pessoas vão me ver pessoalmente é com essa voz, então vai ter que aguentar minha voz assim mesmo. Tem muito disso, das pessoas Tem, reclamarem, ai, não, mas eu tenho que gravar 10 pra eu gostar. Como que funciona? Assim, tem. as Não meninas tem, que chegam cruas lá pra você. não tem um número X, porque tem as que fazem, sei lá, nos primeiros 3 e já destrava. Tem as que precisam de um processo mais intenso para entender a raiz do problema, porque quando a gente fala de programação neurolinguística, é entrar lá na raiz da questão e Mais ressignificar. profundo, Porque né? provavelmente foi alguém que tinha autoridade na sua vida que fez um comentário e aquilo lá ficou no HD, instaurado ali, né? E aí você vai reverberando isso durante várias fases da sua vida. E aí você deixa de lembrar que, puxa vida, minha voz é maravilhosa. Que voz sedosa, nossa, que voz incrível que eu tenho. E eu tive isso, porque não sei se eu comentei com você, mas eu canto. Então eu canto desde Não, sempre. não tá aqui. Isso não está aqui. É porque a gente esquece de falar, porque hoje não Tanta coisa, meu é Deus, que eu tanta fiquei coisa até que a com gente medo faz. Então, também. assim, hoje para mim é um hobby que é super, sabe, eu tenho aprendido cada vez mais a usar a minha voz, mas para aquilo que é a mensagem que eu carrego. Então, hoje eu uso a minha voz para fazer palestras, fazer treinamento e tal. E o cantar vem no meu servir na igreja. E aí, alguém na minha infância me instaurou essa mensagem de que voz horrível. Você não pode cantar assim. Você está cantando errado. Isso ficou até os meus 23 anos. Que foi quando eu comecei a cantar. Cantei em bares, cantei em restaurante, casamento, aniversário. E até eu entender, assim, o canto lírico e tal, e ir para esse canto na igreja, né? Mas até aquele momento, eu tinha essa trava. Porque aí eu ia cantar, antes de eu entrar para a igreja, eu cantava e isso aqui tudo, que era que nem quando eu ia fazer alguma fala em público. E tudo queimava e não fazia muito sentido, sabe? Eu ficava desesperada, que eu só queria sair dali, pelo amor de Correndo. Deus, enfiar a cara num buraco e sair. E hoje eu entendo quando as meninas chegam até mim e falam, Lê, eu não consigo ouvir minha voz. Eu acho que minha voz é taquara rachada. Olha só, ela usou uma frase, taquara rachada. Alguém deve ter falado, você tem voz de taquara rachada. Aí aquilo lá era tão importante aquela pessoa para ela que ela criou um altar interno que ela colocou essa pessoa nesse patamar. E aí a gente não revisita essa memória para ressignificar. Não, eu não tenho voz de taquara rachada. A minha voz é no timbre, no tom que ela nasceu para ser e eu sou assim, é assim que é a minha identidade, né? E aí a gente tem uma amiga minha que é Legal. palestrante e ela fala muito baixinho. Para você ouvi-la, você tem que ficar assim, bem próximo. Como que ela consegue dar palestra? Sim, entende? Ela entrou nesse nível de entender o motivo pelo qual ela falava baixo. E aí ela entendeu que tá tudo bem falar baixo. Eu vou aumentar o nível do microfone, eu vou fazer algum ajuste, né? Então hoje a gente tem os filtros de voz que podem ajudar, aprimorar. Tem exercícios de voz que ajudam. Esses dias eu encontrei alguns aparelhos na Shopee. Pô, R$ 10 você consegue fazer um super exercício de voz que vai te ajudar a realmente entender ali o seu timbre, entender aquilo que te incomoda na sua voz. Porque às vezes é uma rouquidão que você consegue fazer um exercício e destravar, né? E às vezes é só uma questão de comparação. Ela tá pensando, nossa, mas a fulana de tal, que é bonitona lá, que faz o conteúdo tal, tem uma voz linda, né? Você viu? Uma voz de um roxinol. E na verdade nem Isso é. mas Às vezes é uma postura, né? Eu estou impostando a minha voz e isso já limpa a minha voz, já faz com que eu fale com uma clareza maior, né? A dicção, às vezes é só um exercício de dicção, quer fazer um exercício de dicção, coloca a canetinha aqui, ó, e vai falando. Ó, já cá tem E essa você, dica, tá? Ó, de graça. e você vai fazendo, são exercícios fonoaudiólogos, Uhum. né? E isso tudo o YouTube ensina, gente. Então, durante muito tempo, no meu começo no digital, eu fui muito autodidata. Eu falava, não, mas eu não aceito isso aqui não, não tá certo isso não. E eu ia lá e pesquisava e encontrava solução para isso.
E lógico, depois eu fiz vários outros cursos dentro da programação neurolinguística que me ajudou muito a entender, né, entrar, mergulhar nesse processo de autoconhecimento, é o que vai fazer você realmente falar assim, não, eu tô no lugar que eu deveria estar fazendo, do jeito que eu deveria fazer, né? E é só dar o play na câmera e é isso, né? Testar, conhecer a sua câmera, acho que isso é importante também. Porque às vezes você tem uma câmera e não limpa a tela, né? É. Você viu falando, eu tenho esse tique com limpar a câmera o tempo Sensacional. E a pessoa, inteiro. não, gente, aqui, ó, simples, ó. É. Ah, nossa! Me enxerguei aqui. Peraí, play, né? E aí você tem funções como o time-lapse, que é para transformar vídeos mais longos, né? Você quer criar uma narrativa, você pode gravar com o time-lapse ligado, ele vai transformar as horas em minutos e os minutos em segundos. E aí você pode gravar em cima disso nos editores como CapCut, no próprio Instagram Edits, que eu tô amando. Posso nem fazer propaganda, porque é spoiler. É spoiler, já vai vir treinamento disso, porque é muito legal que você vê que a plataforma é preocupada em te dar ferramentas para facilitar a sua vida no dia a dia, né? Porque você já pensou se fosse ter que pagar um CapCut Pro para poder legendar toda vez que você vai fazer, ou pagar um Canva Pro, que às vezes a pessoa vai criar conteúdo e ela não tem a menor ideia de por onde começar. Eu comecei criando conteúdo com um Samsung J7. Aí, ó, pra todo mundo que fala que só vai criar quando tiver um Só iPhone, né? iPhone. Então, assim, Ó, não já são as acaba com suas essa desculpa aí. condições, não são as suas condições, são as suas decisões que determinam o seu resultado. Fazer com que Então, tem, né? fazer E com que tem, melhorando. lógico, e melhorando, porque eu fui Melhorando. desafiada a comprar um iPhone nessa, né? Porque eu fazia com J7, eu fazia Local Guide, que é um sistema de localização do Google, né? Colocar as empresas no mapa. E aí eu fazia isso ótimo, pelo celularzinho normal ali, fazia as avaliações e tal, mas eu senti que, poxa, para a criação de conteúdo seria interessante ter uma qualidade melhor aqui, né? Porque basicamente a foto ela é luz e cor. Se você entender o seu melhor ângulo, tem isso, né? Se você não, Tem, você precisa se olhar. tem isso. O negócio do autoconhecimento é você se olhar, parar de olhar a grama do vizinho e olhar para você, né? Aquilo que eu tenho de bom. Acho que um exercício que me impactou muito quando eu comecei esse processo de autoconhecimento foi fazer uma lista de 200 qualidades que eu tinha. Nossa, você conseguiu? Eu acho que eu vou travar na Eu quinta. demorei 3 meses. Eu demorei 3 meses, porque na época, sei lá, acho que eu Gente, que tinha exercício interessante, hein? poderoso. Porque se eu não Eu sei, travo na tipo, quinta quem qualidade. eu Meu sou? defeito tem Quem eu sou? 200. Os 200 saem assim, ó, Exatamente. E aí a gente foca naquilo que é ruim, nos defeitos. mas Exato. tem um pensador que ele fala que aquilo que você foca expande, Expande. né? Exato. Se eu focar no ruim, vai crescer o ruim. Se eu focar no bom, vai crescer o bom. Então eu preciso focar naquilo que é bom, que é aquilo que eu tenho de melhor. E para eu descobrir aquilo que eu tenho de melhor, eu preciso olhar as coisas boas que tem em mim. Érica, você tem olhos lindos. Você já olhou? A bolinha da cor do seu olho é linda. É ela que faz com que os seus cílios brilhem assim, e dê esse tom de intimidade. A hora que você olha para o seu cliente assim, e fala: pô, que simpática essa menina. Mas, sabe, precisa às vezes uma outra pessoa observar isso em você e você não observou, né? Então, assim, vários processos, É né? igual, é igual você tá falando, assim, eu tô achando muito chique você falar assim, pausadamente. Eu fiz curso de oratória, tá? E, ai, eu sou muito acelerada para falar, eu acho que eu falo muito rápido, às vezes eu falo muito alto. Mas é o que você falou, gente, ó, tô aqui, é claro que a gente tenta melhorar o tempo inteiro, mas essa sou eu também, né? Não vou ficar tentando caber em um lugar que não é meu, né? E às vezes as pessoas podem se conectar comigo justamente por conta disso, mas é porque eu sou acelerada também, né? Mas, ai, eu tô aqui olhando e tô te julgando, tá? Ai, que chique. Ela falando, olha, tão pausadamente, devagarzinho. Nem sempre foi assim. Aí, era a minha próxima pergunta. Como que foi? Você já teve a Letícia lá do passado, já teve vergonha de aparecer, de gravar? Até porque, falando também do mundo plus size, que é o que a gente fala, você falou que desde os 19 você já começou ali, né? Uhum. Teve alguma influência você estar acima do peso ou não? Ou você nunca teve nenhum problema? Porque aqui também, gente, também não é só desgraça na nossa vida, não, né? Porque
Se teve algum problema, teve. Se não teve, tava tudo certo também, né? Sim. Como que foi lá atrás pra hoje? Você tá aí, ó. Na hora que ela chegou aqui, eu falei assim, e aí, tá nervosa? Não, tô feliz. Tá bom, eu tô nervosa. Como que foi Então, isso? eu acho que isso começou a melhorar quando eu comecei a entender um pouco melhor a minha espiritualidade. Porque você sabe que nós somos corpo, mente e espírito, né? Sim. Corpo. Eu me via sempre. Nunca fui. Acho que a última vez que eu me lembro magra foi aos meus 18. Até os 18, eu tinha um corpo magro. Depois que eu tive meu filho, eu ganhei muito peso. Eu fui traída naquele momento e essa traição causou várias outras situações durante esse período, até os meus 28. Então, tipo, dos 18 aos 20, 10 anos. Então, esses 10 anos foi uma janela de crescimento do peso, né? Então, emagreci, engordava, é aquela coisa assim, foi um gráfico lindo. É. Ah, hoje é um gráfico lindo. Mas eu não entendia que isso tinha muito a ver com esse processo da rejeição, né? Eu fui rejeitada, traída, e eu não entendia que aquilo tinha a ver com as minhas emoções. Eu comia as minhas emoções. Eu fui num terapeuta que me deu esse insight, assim, falei, nossa, quem sabe, né? É isso. Fui estudar e era isso, né? Então eu tive relacionamentos tóxicos, foi o que, né, nasceu meu primeiro livro assim, né, contando essa história. E não foi com uma pessoa só, foram várias pessoas. Então nesse período de 10 anos, eu tive pequenos micro-relacionamentos que nunca duraram muita coisa, mas que deixaram sempre mais uma cicatriz ali naquela ferida que já estava aberta. E aí eu tive esse meu processo, né, de reencontro com a espiritualidade, que foi bem delicado. Foi um momento de quase morte. Eu realmente estava decidida a tirar minha vida, eu tinha desistido da vida. E aí eu encontrei Jesus e foi, tipo, a transformação da minha vida, mas é uma transformação que não depende do círculo nem das outras pessoas, foi algo que eu senti internamente que eu precisava mudar em mim. E aí, quando a gente fala de renovar nossa mente, né, em Romanos, o poder de renovar a mente é o que faz com que você renove todas as outras atitudes que fazem com que você tenha aquele tipo de comportamento. Então, eu simplesmente radicalizei ela assim, ok, vida nova. Eu vendi tudo, eu zerei a vida. Eu me afastei de todas as pessoas que me aproximavam de bebida, cigarro, prostituição. Eu literalmente comecei a viver uma vida nova. Essas pessoas ficaram chocadas comigo, porque eu sou uma pessoa improvável. Porque o que eu já aprontei nessa minha vida, eu não gosto de lembrar, porque é uma pessoa que, para mim, faleceu naquele momento ali e hoje não faz mais sentido com quem eu sou. Mas é alguém que eu me lembro eventualmente e penso, poxa, não quero mais voltar nesse lugar, né? Então esse lugar não é o lugar, não é um lugar de morte. É um lugar da morte que me levou para a vida, uma vida de plenitude, uma vida de entendimento, uma vida de descoberta, uma vida de restauração. E eu fui entendendo de restaurar a minha comunicação, restaurar os meus relacionamentos, perdoar quem eu precisava perdoar, liberar vida para essas pessoas e começar a viver algo novo, né? E esse algo novo foi transformador até para o meu negócio, porque eu não me via uma empresária, eu me via uma funcionária muito bem sucedida em alguma empresa muito bem estruturada. Mas quando eu recebi uma palavra profética em 2019, quando eu abri minha empresa. Eu tinha recém-aberto e estava tipo assim, ah, não, vou revender esses produtos aqui, vou para os Estados Unidos, vai dar tudo certo. Tudo planejado, né? Mas os nossos planos não tem nada a ver. E aí eu fui num evento da igreja e recebi essa palavra em Jó 22, 28, que diz assim: E determinarás tu sobre algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará nos seus caminhos. Então, desde então, eu tenho entendido que os frutos do Espírito precisam ser aplicados à nossa vida diária. A Bíblia, ela é um manual diário, né?
E aí a gente vai entendendo ali quem nós somos em Cristo, e isso vai fortalecendo a nossa identidade. E como eu te falei, corpo, mente e espírito, eu passei pelo processo de entender o meu corpo, o tamanho, ok, vou vestir grande, então tá bom, vamos se adaptar aqui. Nunca ninguém me falou nada a respeito de corpo. Minha mãe sempre teve aquelas críticas de mãe, né? Acho que todas nós passamos por algum problema desse de crítica com a mãe. Minha mãe sempre reclamava da roupa curta, né? E aí eu comecei a mudar a minha vestimenta quando eu tive essa revelação de cuidar do templo do Espírito Santo, o corpo. E aí eu comecei a buscar, fiz uma consultoria de imagem e estilo, né? Com uma mulher maravilhosa, amo demais. Pode falar não. Pode. Com certeza. Miriam Fabrini, ela é consultora de imagem e estilo, closet cleaner. E eu comecei a fazer um trabalho com ela na loja dela, com o marketing, né? A gente se tornou muito amiga. E foi super incrível que eu fiz a consultoria de cor e fiz a consultoria de closet, né? De o que cairia melhor. Só que ela tinha um padrão ali para a loja dela que não, não fez mais sentido para mim vestir, né? E aí eu comecei a procurar alternativas. E aí eu fiz uma viagem para Sinop. Eu estava bastante incomodada, já falei assim, poxa, não vou vestir as roupas da minha cliente, né? Nossa, e agora? Como que vai ser isso, né? Mas às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, É. né? E nessa minha ida para Sinop, eu participei de um evento de startup, apresentei um projeto com música, e foi super bem avaliado e tal. E nesse projeto, uma das pessoas lá me presenteou, que ela me ouviu cantar, ela me presenteou com um vestido. Eu falei assim, não, vai lá na minha loja, eu quero que você conheça. Foi a primeira vez que eu entrei numa loja, vesti uma roupa e me senti 100% confortável. E era uma roupa plus, né? Eu falei assim, caramba, eu sou grande mesmo. Sou linda, hein? Nossa! E foi a primeira vez que eu tive esse entendimento, né? De que eu não preciso caber onde não cabe, né? E aí eu encontrei sua loja no centro de Cuiabá, eu trabalhava ali perto. Falei, rapaz, isso aqui tá diferente. Comecei a seguir vocês no Instagram, sempre acompanhando, né? Então, comecei a consumir as roupas Bebel e fui ficando cada vez mais bela, elegante, feliz. Bela, elegante, feliz. E aí eu tive esses insights de que, tipo, para eu estar bem vestida, eu não preciso necessariamente vestir aquilo que está na alta tendência. E você trazia essas tendências, mas com muita leveza, muita, né, tranquilidade. Tipo, eu entro na loja, tudo que tem na sua loja me cabe. Que lindo! Porque eu acho que o maior constrangimento de quem está acima do peso é você entrar numa loja, querer muito aquela peça e não caber em você. Frustrante, né? É muito frustrante, né? Então, enfim, isso é algo que me fez refletir bastante a respeito de como eu me via. Aí entra esse processo mental, né? Eu passei por um período longo de depressão porque eu estava também, como todas as mulheres que eu atendo, passando por um processo de ressignificar as dores, né? E da depressão até a ascensão, minha filha, é assim, todo mundo tem algo que precisa ser mexido, regulado, ajustado, né? E aí eu passei por esse processo de entender que sim, nós somos aquilo que nós declaramos sobre nós, né? Que a nossa mente precisa também ter esse cuidado. Então, corpo, mente e espírito hoje alinhados, livros nascendo, pessoas sendo impactadas, né? Estou muito feliz porque de novembro do ano passado, um ano, fez um ano agora, cara, mais de 200 mulheres destravando no digital porque eu tomei uma decisão de olhar para mim, de cuidar daquilo que precisava ser cuidado, corpo, mente e espírito, né? Agora eu estou num processo de emagrecimento também, tenho ajudado bastante a entender essas etapas, né? A gente precisa estar ativa. Não é que, ai, ser gorda, estar gorda, não é uma condição eterna, é uma decisão sua. Você pode mudar a qualquer momento. Então, eu vejo grandes influencers, né? Acho que como a Gabi, que mudaram esse mindset, né? De entender que, poxa, não preciso. Ok, entendi que eu me caibo nos espaços, eu consigo me inserir nos espaços, mas eu não preciso estar naquele espaço para sempre. Eu posso migrar de espaço em espaço até encontrar o meu lugar. Tem, Tudo bem, né?
encontrar a minha identidade. Então, esse resgate da identidade vai fazer com que todas as outras coisas se alinhem. E é interessante, como você falou, né, que você mudou dentro de você, você abriu para o novo, e olha o tanto de mulheres que você tem impactado com a sua mensagem, né, com o seu trabalho. E às vezes, né, alguém que esteja vendo o nosso episódio hoje, pode estar aí, ó, com vergonha, até mulheres empreendedoras, né, eu conheço várias, inclusive, que têm um produto muito bom, só que na hora de divulgar, na hora de gravar stories, elas ficam assim com vergonha, né? Por conta do corpo, por N fatores. E às vezes a pessoa só está precisando que ela também vire essa chave, que precisa do produto dela, né? Então é uma conexão, é se conhecer, né? E é se destravar. E Letícia, gostaria que, inclusive, você convidasse elas, né? Não sei como que está abrindo novos cursos ou não. Então, eu quero deixar esse espaço agora para você convidar essas mulheres para seguir sua rede social, onde que te encontra, quais são os próximos passos da Letícia, quem está começando, quem já é intermediário, quem é avançado, que eu já tô aqui pensando, né? Depois que acabar isso daqui, vou ter que ter uma conversa com a Letícia, que tem algumas coisas que tô precisando alinhar, né? Tem um formulário para você saber, tá? É um teste que você pode fazer gratuitamente, tá lá no link da minha bio. Então é só clicar lá, seguir @criando a cena, que é o da minha empresa. Quem quiser me acompanhar também com o meu trabalho ministerial, @Letícia Guia Você. Mas lá no Criando a Cena você vai poder fazer o seu teste, identificar se você está no nível intermediário, avançado e tal. E também fazer parte da lista de espera, porque agora tem lista de espera para o ano que vem. Então, eu só abro novas turmas a partir de janeiro, né? Então, a partir da segunda, de 15 ali, 15, 16, que é quando a galera começa a voltar, que a gente tem esse prazinho aí para poder recomeçar e já estruturar a sua comunicação para o ano que vem. Porque tudo é estratégico, né? Tudo. Então, se você não consegue se organizar para ter uma comunicação estratégica dentro do seu negócio, você não gera venda. Então, é a venda que vai fazer o seu negócio se manter, né? Então, façam parte da lista de espera. A gente tem Destrava Já nível 1, 2 e 3, que é nível 1 iniciante, intermediário e avançado. E estamos aí também com mais um projeto, né, nesse ano. Esse ano ainda temos o lançamento do meu segundo livro. O primeiro livro foi lançado ano passado, em Brasília. Nossa, tive a honra e privilégio Você tá com uns de livros, estar mostre lá. aí, Letícia. Já Ai, tá pode. muito chique, né? Muito Vamos lá. chique. E aí, falando do curso, Letícia, que é interessante ressaltar também, bom, porque é em Cuiabá, gente. A gente precisa mais Sim, ter que ficar indo para sim. São Paulo, gastando. Então, nós estamos com profissionais muito competentes aqui em Cuiabá, em diversas frentes. E se você tem interesse, né, também de destravar no digital, já sigam a Letícia lá, que o curso dela é incrível. E É esses verdade. livros maravilhosos? Olha, para quem está ainda tentando se descobrir no digital e precisa assumir essa autoconfiança, eu escrevi um capítulo sobre autoconfiança nesse livro. Então, é um livro que tem exercícios práticos, inclusive, né? Um exercício sobre como você vai fazer no dia a dia, como identificar os relacionamentos que afetam a sua energia, como que isso vai fazer com que você olhe para você e tenha mais força para seguir e dar os próximos passos, né? Então, esse é um livro de desenvolvimento emocional, pessoal, profissional e espiritual. Ele tem esses 4 pilares. O livro Transbordantes foi escrito em coautoria, né? E aí o meu capítulo aqui fala sobre autoconfiança. Quem quiser comprar, adquirir esse livro, é lá no meu perfil, Letícia Guia Você. Não sei para onde que eu olho, né? Vai ficar Aquela pra ali. lá. Aquela ali. E esse aqui é um lançamento, tá? Olha, Chegou em primeira mão, chegou essa são semana. chiques. Deixa eu Esse ver. aqui é o livro Inabaláveis, Mulheres que Decidiram Fortalecer os Seus Pilares. Então, esse livro, ele traz cada um desses pilares, do pilar espiritual, emocional, pessoal e profissional. Aqui eu falo sobre o meu pilar profissional, de como que foi essa virada de chave, como que eu mudei meu faturamento de R$ 2.000 por mês ali de CLT para 10 mil tranquilamente, com clientes entrando todos os meses. Então é bem interessante que aqui a gente tem histórias de mulheres que transformaram as suas realidades, né? Então se tornar inabalável é realmente você entender quem você é, se posicionar em relação àquilo que você é
E entendendo isso, você avançar nos planos que Deus já tem para você. Ai, gente, olha que lindo. Então, quem quiser garantir os livros, adquirir, só ir lá na sua bio, Esse né? tá na pré-venda Ah, esse tá na de Black pré-venda. Friday agora, né? Porque acho que até dia 10 de dezembro a gente vai ter um evento que é uma imersão, tá? Para mulheres, exclusivo para mulheres, no lançamento desse livro. Nós fechamos um spa aqui em Cuiabá, então quem quiser saber mais, vai vir mulheres do Brasil inteiro. Então tem mulheres que estão vindo de fora do Brasil para poder participar desse Aqui em evento Cuiabá aqui em mesmo? Cuiabá, né? Serão 3 dias, né? E nesses 3 dias a gente vai falar sobre cada um desses pilares. A gente usa a história de Esther, se você conhece a história de Esther na Bíblia. Uhum. Ela foi uma rainha, né, que lutou pelo povo dela. E assim como ela tem lutado pelo povo dela, nós também podemos lutar pelo nosso povo, que é a nossa família, que é os nossos negócios, nossos funcionários. Então, como é que eu fortaleço cada um desses pilares para que eu esteja pronta para tudo aquilo que ainda há de acontecer, né, na nossa vida? Então, é esse momento, né, que a gente quer trazer e proporcionar para essas outras mulheres. E é isso. Que legal, gente. Então, ó, tá vendo? Eu falei pra vocês que a minha convidada de hoje ela é muito chique. Ai, adorei. Letícia, olha, foi um prazer receber você aqui hoje. Letícia, né, como eu falei, a gente se conheceu num momento muito legal. Letícia também participou do Cuiabá Fashion Week, um desfile, né, maravilhoso que aconteceu aqui na nossa cidade. E então sigam a Letícia, gente, que vale super a pena, façam curso e destravem, né? Não precisa, gente, vergonha falar igual ao outro. Vergonha não paga conta, não paga boleto, né? Vergonha não paga Gente, boleto. não paga Depois que você boleto. começar aí no YouTube e ver o tanto de conteúdo que é assim, zero edição, zero. Você começa realmente a falar: caramba, que momento que eu parei de fazer, né? E tudo hoje, né? Tudo é internet, tudo é Instagram, tudo é YouTube, tudo. Né? Então, para aí, Tem ó, você mais de ficar essa, com eu entrei num vergonha. desafio, eu esqueci de falar disso. Ai, Eu tinha que nós vamos ter que falar, ter o capítulo tem que 2, tá? ter. Eu esqueci de falar, O quê? eu criei um desafio de emagrecimento, né, para acompanhar o meu processo de emagrecimento. Criei um canal do YouTube que é só sobre isso, Mentira. né? Qual que Chama é? Como Diário de chama? uma Destemida. Diário de Destemida. Eu vou seguir. Esse eu não tava sabendo, não. Você não tinha comentado comigo, não. Todo dia eu Nossa, posto como os que tem pique treinos, pra o tudo isso, desafio. gente? Então, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Então, gente, olha, fico muito feliz, agradecida de ter recebido hoje aqui nesse podcast maravilhoso, Letícia Guia. Então, vocês já sigam ela, participem dos treinamentos, porque ela é incrível. E eu espero vocês no próximo episódio do Conversa Plus.